fizeram o mais bonito mapa do céu que eu, pelo menos, já vi até hoje. Como é que foi feito ele? Esse mapa ele foi construído usando as observações de um telescópio espacial da NASA, ou seja, é um telescópio que está em órbita ao redor do nosso planeta. Ele foi lançado em órbita em 2008, no ano 2008, e desde então esse telescópio eles são os nossos olhos da humanidade para o universo, monitorando o universo através de um tipo de luz, que é uma luz que é invisível para o olho humano, e é um tipo de luz que a gente chama de raios gama. E então esse telescópio ele fez uma longa exposição do céu inteiro, de todas as direções do céu ao redor do nosso planeta. E o que significa essa longa exposição? Ele ficou observando durante 13 anos ininterruptos em todas as direções do céu, coletando essa luz. E daí o que o meu grupo de pesquisa fez, nós colocamos todos esses dados juntos e elaboramos essa belíssima imagem do céu em raios gama. Ô, Rodrigo, então, essa aqui não é uma fotografia do céu, né? São 13 anos de fotografias compostas. Como é que você explicaria para o público? É isso? Sim, isso aí é uma composição de fotografias, não é uma única fotografia, como se você tirasse uma foto com o seu celular e tira lá uma foto de menos de um segundo de duração. Não é isso, né? Então, isso é a comparação que nós podemos fazer, é essa técnica de longa exposição, que é uma técnica que os fotógrafos usam para tirar fotos, por exemplo, no escuro. Se você quiser tirar uma foto, por exemplo, no escuro, o que você vai fazer? Você vai deixar lá a sua câmera funcionando, a abertura da câmera, coletando luz e juntando luz para fazer essa fotografia, digamos assim, composta. E é essa a analogia que a gente pode fazer com essa câmera cósmica que nós usamos, esse telescópio espacial que é chamado de telescópio Fermi. Eu imagino que essa faixa branca aí, que é onde a Terra está, seja a Via Láctea, é isso mesmo? É isso mesmo. O que nós podemos enxergar nesse mapa, nesse verdadeiro atlas cósmico do céu? O que nós vemos aí, em primeiro lugar, nós vemos a luz que vem de todas as direções da ilha cósmica que nós habitamos, que é a galáxia Via Láctea, né? Então, em primeiro lugar, essa faixa que aparece na metade, no equador da imagem, ela é o disco da nossa galáxia, porque a nossa galáxia ela tem a forma de um disco, de um Blu-ray, é como se fosse um LP ou um Blu-ray de estrelas e de gás. Então, o que nós estamos vendo aí imagina que você fosse uma formiguinha e que você estivesse, então, fosse ou para a beirada de um Blu-ray ou de um LP e você olhasse na direção do centro do LP. Então, você veria uma faixa, você veria somente a parte, você veria bem fininho esse LP ou esse Blu-ray, né? E é isso mais ou menos que nós estamos vendo aqui, se nós fôssemos as formiguinhas aqui, nós estamos vendo o disco da nossa galáxia de perfil. Ô, Rodrigo, chama atenção na marcação aqui as bolhas de Fermi. Elas são meio azuladas ou estou enganado? Tem uma predominância de azul? O que são bolhas de Fermi? Por que essa predominância de azul que elas parecem ter? As diferentes cores nessa imagem, elas são escolhas estéticas, elas não representam a cor real dessa luz, desses objetos cósmicos que nós estamos vendo aqui. Na verdade, toda essa luz, isso é uma coisa, explode a cabeça quando a gente pensa nisso, mas
boa parte do universo é invisível para os nossos olhos, tá? Então, tem muita coisa interessante que é necessária para a gente entender o nosso lugar no universo, que é invisível aos nossos olhos humanos. E é por isso que na astronomia nós construímos instrumentos cada vez mais poderosos, capazes de revelar para a gente essa luz invisível que existe no universo. Essa imagem aqui é um exemplo. Toda essa luz que nós estamos vendo aqui, ela não é visível ao nosso olho humano. Mas mesmo assim, nós colocamos essas cores, vermelho, verde e azul nessa imagem, para mostrar os diferentes tipos de energias dessa luz, desses raios gama aí. Então, a luz mais avermelhada nessa imagem não significa que esses objetos são vermelhos, significa que a luz ela é menos energética quanto mais avermelhada, enquanto que a parte mais azul, os pontinhos azuis que tem nessa imagem aí, é uma luz mais energética. Vamos falar então sobre os buracos negros. O que são os buracos negros? Os buracos negros, eles são astros que eles possuem uma quantidade muito grande de matéria concentrada numa região muito pequena do espaço. E quando isso acontece, quando você tem muita matéria numa região muito pequena, a gravidade, a atração gravitacional do astro, ela fica muito forte. E o que acontece nos buracos negros é que a gravidade deles ela é tão forte, mas tão forte, que eles se tornam prisões de gravidade. A gravidade não deixa nada escapar de dentro dos buracos negros. Então, ao contrário, por exemplo, da Terra, onde nós podemos, bom, se você tiver recursos para isso, você consegue escapar do nosso planeta, como nós vimos aí recentemente o Jeff Bezos e o Richard Branson lá lançando o avião e o foguete para fazer um voo espacial e depois voltaram, né? Na Terra a gente consegue escapar da Terra. Num buraco negro, se você pousar na superfície dele, você vai ficar aprisionado lá dentro para sempre, porque a gravidade não vai mais deixar você escapar. Então, uma das coisas interessantes dessa imagem astronômica que o meu grupo produziu é que ela é um filtro que revela os buracos negros, muitos dos buracos negros do universo. Ou melhor, ela revela a bagunça gravitacional que o buraco negro está causando ao seu redor, e então ela está mostrando a luz emitida pela matéria pouco antes de cair dentro desses buracos negros e se perder para sempre do nosso universo. E então isso é muito fascinante. Então, a diferença entre a gravidade de um buraco negro e a gravidade aqui da Terra é que a gravidade, essa puxada gravitacional dos buracos negros, ela é muito mais forte do que aqui na Terra. E ela é tão forte que ela não deixa nem a luz escapar desses objetos, desses buracos negros. E é por isso que a gente chama eles de buracos negros, porque eles não, a superfície, eles são bolas, tá? Um buraco negro ele é uma bola escura, uma bola negra no espaço, tá? E ela é negra porque a luz não consegue escapar deles, porque esse puxo gravitacional é muito forte, muito mais forte que aqui na Terra. Ótimo. Rodrigo, é verdade que o tempo passa mais devagar no buraco negro ou no entorno dele? O tempo, uma das novidades desse manual de instruções da gravidade, que leva o nome de Teoria da Relatividade Geral de Einstein, formulada pelo Albert Einstein há um pouco mais de 100 anos atrás, uma das novidades dessa nossa compreensão da gravidade é que o tempo ele é deformável, o tempo ele é fluido. Então, o que acontece é que quando você está perto, por exemplo, de um buraco negro, o tempo vai passar mais devagar no seu relógio se você chegar perto de um buraco negro do que, por exemplo, o tempo que está passando aqui na Terra. Então, é uma coisa muito estranha.
Então, isso permitiria, uma das consequências disso é que você poderia viajar no tempo, mas viajar para o futuro, pegar uma carona para o futuro. Se você conseguisse ir perto de um buraco negro, estacionar lá pertinho do buraco negro, ficar um tempo lá, depois voltar e voltar aqui para a Terra. O que aconteceria se isso fosse possível? Iria, por exemplo, se você chegar muito perto do buraco negro, sem cair lá dentro, né? Se você cair lá dentro, já era, assine o seu testamento, porque já era. Se você ficar pertinho lá, vai se passar, por exemplo, 1 hora no seu relógio, você volta aqui na Terra e daí você vai perceber que aqui na Terra se passaram anos. Então é por isso que você pode pegar uma carona para o futuro, se você chegar perto de um buraco negro. Estou vendo pulsar de vela aqui na extremidade direita da Via Láctea. O que é o pulsar? Um pulsar, ele é uma estrela de nêutrons, ou seja, é uma estrela feita de nêutrons, a nêutron é uma das partículas fundamentais. Nós somos feitos de nêutrons, prótons e elétrons. Então, o nêutron é uma dessas partículas que nos compõe, e um nêutron, ele é neutro, ele não tem carga elétrica, tá? Então, um pulsar, ele é uma bola de nêutrons mais ou menos do tamanho de um bairro de uma cidade, é uma bola mais ou menos do tamanho, para quem mora em São Paulo, aí uma estrela de nêutrons é uma bola mais ou menos do tamanho da zona leste de São Paulo, tá? Que está girando centenas de vezes ao redor do seu eixo. Pensa assim numa bailarina girando ao redor, ela dá aquelas piruetas lá que são lindas, né, que são super difíceis de fazer. Uma estrela de nêutrons é como se fosse uma bailarina cósmica que está fazendo uma pirueta, centenas de giros ao redor do seu eixo a cada segundo. E cada vez que essa estrela de nêutrons, que girando dessa forma nós chamamos de pulsar, cada vez que ela executa um desses giros, ela lança um pulso de luz que nós detectamos aqui na Terra. Então, isso que são os pulsares, e aqui nessa imagem nós vemos então o pulsar de vela, que é um desses exemplos de uma dessas bailarinas cósmicas que está girando, então, de forma frenética, né, ao redor do seu eixo. Um outro destaque nessa imagem são as bolhas de Fermi, que nós acreditamos que sejam ejeções de matéria que vieram das proximidades do buraco negro que habita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, nós acreditamos que há alguns milhões de anos atrás, quando nós ainda éramos hominídeos, né? Quando a nossa civilização estava, enfim, muito tempo atrás, se acredita que esse buraco negro ele produziu umas ejeções de energia e matéria que hoje em dia nós vemos na forma de como se fosse uma ampulheta que aparece azulado, essas ejeções vindas do centro da nossa galáxia. E o mistério é que hoje em dia esse buraco negro ele está adormecido, ele não está mais produzindo ejeções de energia, ele está dormindo lá e nós não sabemos exatamente por que alguns milhões de anos atrás ele produziu essas ejeções de energia que deram origem a essas bolhas de Fermi. Um outro destaque dessa imagem é que boa parte dos pontinhos azuis que nós vemos espalhados pela imagem, elas são objetos que nós chamamos de blazares. E um blazar, o que é? Um blazar é um buraco negro, que a gente chama de buraco negro supermassivo, ou seja, um buraco negro que, como o nome diz, eles têm uma quantidade de matéria cavalar dentro deles, a quantidade de matéria nesses buracos negros supermassivos é mais do que 1 milhão de sóis que caíram lá dentro desses buracos negros. E por algum motivo esses blazares eles estão atirando, como se eles fossem bazucas de partículas que estão atirando e por acaso elas estão apontadas na nossa direção.
Tem muitas dessas bazucas que estão apontando em outras direções, essas bazucas de partículas produzidas por buracos negros, e por acaso muitas delas estão apontadas na direção do nosso planeta, e nós vemos como esses pontinhos azuis na imagem, que são os blazares. Blazar 3C454.3, você falou que ele pode ter 1 milhão de sóis de matéria? O Blazar 3C454.3, ele é um buraco negro supermassivo que tem uma quantidade de matéria lá dentro que é mais de 100 milhões de sóis que caíram lá dentro do buraco negro. Nossa, que impressionante. Olha, duas últimas perguntas que eu queria fazer para você. Eu aqui do meu ponto de vista de observador, se eu fosse até a nebulosa do Caranguejo, dá para calcular quantos anos-luz eu levaria para chegar lá? Vai demorar, viu? Demora para chegar lá. Bem, se nós quiséssemos embarcar, fazer uma viagem espacial para chegar na nebulosa do Caranguejo, que possui lá um pulsar lá dentro dessa nebulosa, essa nebulosa ela está a pouco mais de 7.000 anos-luz de distância. Ou seja, a luz, quando ela sai lá desse objeto até ela chegar aqui na Terra, demora mais de 7.000 anos viajando pelo espaço para chegar até aqui. Então, quando nós vemos uma imagem dessa nebulosa do Caranguejo, nós estamos vendo uma foto do passado. Nós estamos vendo ela não como ela é hoje em dia, mas como ela era há 7.000 anos atrás. Então, se a gente quisesse chegar lá, a gente não vai chegar em só, entre aspas, 7.000 anos de viagem. A gente demoraria milhões de anos se a gente embarcasse numa viagem com a tecnologia atual que nós temos disponível para a humanidade. Essa viagem ela demoraria muitos e muitos milhões de anos de viagem para chegar lá. O que isso significa é que se essa viagem fosse possível, nós sairíamos da Terra como a espécie Homo sapiens, e quando nós chegássemos lá, nós já teríamos evoluído e seríamos uma espécie diferente depois de milhões de anos de viagem. Entendo. Então, sairíamos como homens e chegaríamos lá de uma outra forma, porque, obviamente, a evolução vai nos transformando. Exatamente. Nós iríamos chegar lá uma outra coisa que ninguém sabe o que seria. É um prato cheio para ficção científica, como nós estávamos falando. Sobre os riscos cósmicos, então vamos falar sobre perigo existencial para a gente. Bem, nessa imagem não tem nada que represente, ainda bem, né? Não tem nada nessa imagem que represente um perigo imediato para a nossa existência. No momento, a coisa mais perigosa para a gente somos nós mesmos, através do que nós estamos fazendo com as mudanças climáticas, né? É claro que nós sabemos, né, uma das coisas lindas da astronomia é que nós podemos prever o futuro e prever o que vão acontecer com os astros e até mesmo com o nosso planeta. E nós sabemos que daqui a 5 bilhões de anos, né, na astronomia são tudo milhões de anos, bilhões de anos, daqui a 5 bilhões de anos, o Sol ele está numa fase da vida dele agora que ele está estável, está lá bonito, caloroso, dando energia para a gente aqui. Mas daqui a 5 bilhões de anos, o Sol ele vai entrar numa fase da vida, ele vai começar a se aposentar. E na astronomia nós chamamos essa aposentadoria de gigante vermelha. Ele vai virar uma gigante vermelha. Ele vai, nesse processo, se expandir muito, vai se expandir muito, muito, muito. E nesse processo de expansão, que ele vai se avermelhar, o Sol vai expandir, ele vai engolir a Terra, ele vai engolir e incinerar o nosso planeta.
Então, de certa forma, nós já estamos com os dias contados. Nós temos mais 5 bilhões de anos para descobrir o que a gente vai fazer para encontrar uma outra moradia no universo. Agora, 5 bilhões de anos é muito tempo, então nós temos muito tempo ainda pela frente para encontrar uma nova moradia no universo.